A graça e a paz, irmãos. Já dei a paz para quem estava aqui no comecinho, né? Que eu estava já aqui. Mas só aproveitando esse momento, complementando, se você ainda não entregou ou ainda nem pegou o seu envelope de primícias, como você sabe, nós como igreja videira, tem esse princípio. Nós fazemos as nossas primícias no começo do ano. Quem estava aqui no culto da virada teve a oportunidade de entregar. Não é uma questão somente de um valor que você vai investir, vai entregar, vai devolver, mas dentro dos envelopes nós temos os nossos agradecimentos pelo ano que aconteceu e os alvos que nós vamos estabelecer diante do Senhor para este ano que se iniciou, tanto os adultos, jovens, adolescentes e também para os nossos kids, nós temos aqui para eles. Se você ainda não entregou, durante todo o mês de janeiro, nós vamos ainda estar falando, não com tanto ênfase, mas vamos falar sobre as primícias. Você pode entregar a sua primícia, você pode procurar algum líder, pastor, obreiro, se você tiver alguma dúvida. E se você ainda não retirou, lá no final do culto, na saída lá, a equipe do pastor Marcão, que está nos servos hoje, vai estar disponível para poder te entregar. Se você quiser levar para alguém da sua célula, que talvez não tenha vindo ainda para o culto, de férias, viajou, leva lá pessoal, ensina, fala do princípio e vamos viver e desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós neste ano de 2026, em nome de Jesus. Você pode dizer amém mais uma vez? Glória a Deus. Feche seus olhos, irmãos. Eu tenho o privilégio hoje de estar aqui com você. Para mim sempre uma grande alegria ter a oportunidade de ministrar a palavra. O pastor Marcelo me presenteou hoje com essa oportunidade e eu quero ser o canal de Deus na sua vida. Amém? Senhor, o que nós precisamos, desejamos e queremos é tão somente a Tua palavra. Ela é a verdade, ela é viva, ela que conduz, ela que liberta, ela que transforma, ela que nos ensina, que nos alimenta. Então libera sobre nós a Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, como já nos falamos bastante, e vamos falar isso o ano inteiro, 2026 o Senhor liberou uma palavra para nós. É o ano da... Não, alguns não falaram. É o ano da multiplicação. E eu quero falar sobre isso para você hoje. Eu dei o tema para essa mensagem. Entregue algo para que Deus multiplique. Já quero quebrar todo o paradigma aí na sua cabeça, no coração. Não tem nada a ver com dinheiro. Amém? A entrega é muito além. Dinheiro é muito pouco diante da grandeza de Deus. Dinheiro é muito superficial diante das grandes bênçãos que Deus tem para mim e para você. Então eu quero compartilhar com você e começar num texto muito conhecido. Se você puder abrir comigo lá em João capítulo 6, no verso 8. Obrigado, meu irmão. Essa palavra é muito conhecida. O contexto dela você sabe muito bem, mas eu peguei somente esses dois versículos, o 8 e o 9, para trazer para nós aqui um contexto. E diz a palavra: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Chegamos então em 2026, eu quero que essa palavra possa nos trazer um ensino nessa manhã. E como eu disse e repeti, você também, nós estamos no ano da multiplicação. Multiplicação remete a um avanço de Deus nas nossas vidas. Multiplicação é um crescimento, é o acrescentar de uma forma abundante. Quando você soma, às vezes é muito pouco. Fala, não, pastor, mas se eu somar 100 é muito. Mas se você multiplicar por 100, é muito mais abundante. Então é um avanço em mim e em você, daquilo que Deus tem para esse tempo. Multiplicar então vai muitas vezes paralisar, se eu e você não estamos alinhados, se não pararmos para olhar como vamos avançar. Muitas vezes nós paramos de avançar porque olhamos a escassez, a dificuldade, as limitações. Mas eu quero te convidar nessa manhã para que você pare de olhar para você e você continue olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque Ele pode, Ele faz, Ele transforma e Ele multiplica. O reino de Deus, ele não é uma lógica, como eu disse para você, de somatórias, mas de multiplicação. Deus raramente
Ele multiplica do nada. Mas para não falar que Deus é extraordinário, Isaías capítulo 40, verso 29, os homens estavam lá na conferência em Goiânia, esse versículo bateu em mim. Ele diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Geralmente Deus multiplica de algo, e é isso que eu quero pregar para você. Mas mesmo que você esteja numa situação e você não veja que não tem nada, você está seco, vazio, Deus multiplica do nada. Aleluias. O profeta Isaías diz com muita clareza, mas eu não quero me apegar a esse ponto hoje. Talvez seja uma ministração para nós termos durante o ano, mas eu quero falar para você que Ele não vai pedir aquilo que você não tem. Deus não trabalha numa questão de colocar você na parede, dizer: você quer multiplicação? Então vamos lá, me dá aquilo que é impossível, que você não tem alcance. Não, Deus sempre vai perguntar para mim e para você: o que você tem? O que você tem nas suas mãos? Dá uma olhada para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado. Olha que olhar lindo que essa pessoa tem. Não, olha mesmo, não olha de rabo de olho não, eu estou vendo você ficando assim, ó, só de rabo de olho. Olha o olhar. A Margarete até piscou assim, ó, suspirou para o Marcelo, aleluia, até suspirou. Pergunta para essa pessoa, com voz de profeta: o que você tem nas suas mãos para entregar ao Senhor hoje? Você não precisa responder, mas eu quero dizer para você que existe na minha e na sua mão a matéria-prima que Deus vai usar para operar maravilhas, grandes coisas, milagres, curas, multiplicações. E o primeiro texto que eu quero lembrar com você, eu não vou ter tempo de ler todos os textos, mas eu vou citá-los aqui. Deus usa o que já existe para manifestar a sua glória. O milagre não começa no céu, ele começa na minha e na sua mão. Deus vai fazer, Deus vai operar, mas ele primeiro, mais uma vez, pergunta: o que você tem nas suas mãos? Lá em 2 Reis, o capítulo 4, do verso 1 ao 7, você não precisa abrir, é só uma citação, depois você vai receber essa palavra. Fala da história do azeite da viúva. Lembra? A viúva tem ali uma conversa com Eliseu, profeta, e ela chega ali não tendo uma visão clara do que ela tinha, como que ela podia, ela tinha um problema. Ela vem para o profeta e coloca um problema: olha, eu tenho um problema, não sei o que fazer, e agora? Aí o profeta pergunta para ela: mas o que você tem lá na sua casa? A princípio ela fala o quê? Eu não tenho nada, a não ser um pouco. Eu tenho um azeite. Eu tenho um azeite lá numa botija, apenas uma botija de azeite. E aí, no apenas, no no pouco, naquela visão que a mulher não entendeu a grandeza do que Deus podia fazer, Deus opera multiplicação. E aí o profeta fala para ela o quê? Vai para sua casa, pega vasilhas, vazias, não poucas. Ele já deu a direção: olha, você quer muito? Se prepara para o muito. Você quer receber abundância? Se prepara para receber abundância. Não adianta, você imagina se o profeta liberou a palavra para ela, ela foi aos vizinhos, recolheu todas as vasilhas que conseguiu, não sei se teve pouco café, teve pouco espaço na casa dela, talvez falar, ela podia ter pego mais, mas será que cabia dentro da casa? Talvez não foi o completo, né, Marcelo? Não tinha para onde mais colocar vasilha, estava na cozinha, no banheiro, na sala, no corredor, na varanda, no quintal, todas as partes, e ela encheu de vasilhas vazias, e o profeta falou para ela: pega o óleo que você já tem, algo que você já tem, agora que você entendeu que tem valor, entrega agora, consagra aqui neste momento, e vai, deita lá sobre as vasilhas. E a Bíblia conta, você sabe da história, enquanto haviam vasilhas vazias, aquela botija não parou de derramar o óleo. Encheram todas, e todas, e todas, até que todas estavam cheias. Aí cessou. E não era pouco. Você sabe que nessa época o azeite tinha muita utilidade.
Era para comida, era para iluminar, né? Para colocar lá para iluminar o lugar, para ungir, para curar de enfermidades, tinha muitas utilidades. Tinha um preço alto o óleo, esse óleo. E a Bíblia descreve que ela vendeu o óleo, pagou a dívida e viveu do resto. A multiplicação na vida da viúva foi a aposentadoria. Mas ela primeiro falou: não, eu tenho algo. Não foi do nada. Deus poderia ter feito do nada. Nós vimos aqui Isaías, ele poderia sim ter feito do nada, mas foi do algo que ela tinha, mas ela achou que era nada. Ela primeiro fala: não tenho nada, a não ser o Espírito na hora, traz a memória. Talvez você olhe para você: o que eu tenho para oferecer para Deus? Eu não tenho nada. Mas deixa eu te falar, você é a primícia da oferta daquilo que você pode dar para Deus hoje. Você mesmo, completo de você. Nós vamos avançar. Eu quero te perguntar mais uma vez: o que você tem então nas suas mãos hoje para entregar para o Senhor? Você tem um talento para ouvir? Você tem uma casa para abrir para que a gente possa começar uma célula lá esse ano? Você tem um pouquinho de tempo para poder interceder, orar para aqueles que precisam? Você viveu e recebeu o suficiente que agora você pode dar, ensinar, servir? Deus quer multiplicar a sua influência, o seu tempo, o seu serviço, a partir da sua pequena botija. Então você fala: pastor, eu não tenho tempo, minha vida é corrida, é trabalho, é filho, é casa, é estudos, é célula, eu não tenho mais tempo para fazer nada. A não ser, faça uma autoavaliação hoje. Aonde encaixa o a não ser na minha e na sua vida? Nós somos muito atarefados mesmo, né, pastor? Temos muitas coisas para fazer. Mas quando se fala de palavra de Deus, vida de Deus, poder de Deus, a não ser, eu tenho um pouco mais de tempo, eu posso dormir menos, eu posso me ajustar melhor, eu posso fazer de outra forma, eu posso servir mais, porque eu tenho algo. Segundo ponto, o ato de entrega é um ponto de partida, é o início. Você precisa dar esse primeiro passo e responder. Outro ponto que é muito poderoso, você conhece muito bem, eu citei aqui no começo da palavra, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Veja, Jesus está ali, depois de ter ministrado para uma multidão. Se você parar para ver o contexto ali, não era fácil. João Batista tinha acabado de ser decapitado. Jesus vai tentar se esconder um pouco, sair do foco. Ele vai para um lugar mais deserto. O povo segue ele, vai atrás dele, porque ele tem a palavra de vida eterna. E ele chega lá, aquela multidão, e ele vai, ensina, e a Bíblia diz que ele ora e cura muitos. E aí para, e lá vem os discípulos: pastor, mestre, Jesus, o povo está com fome, é melhor mandar eles embora, está ficando tarde, não vai ter lugar aberto, o mercado vai fechar mais cedo, não vai ter o que fazer. E aí Jesus fala para eles assim: mas dá vocês a ele de comer, vocês estão preocupados com isso? Ninguém veio trazer nenhuma preocupação, essa preocupação é de vocês. Jesus é muito maravilhoso no ensino dele, ele desperta em nós, para que nós possamos abrir os olhos e enxergar um todo, não só aquela situação. Os discípulos vieram com apenas um problema, e Jesus falou para ele: tudo bem, existe uma dificuldade, existe um problema, vamos olhar o que eu posso fazer. Olha o tudo, não tem nada, olha, nem um tanto de dinheiro daria para comprar pelo menos um pedaço, porque não sei se você já parou para prestar atenção, naquela multidão ali, descreve a palavra, e teólogos, estudos, que tinham pelo menos 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, se for uma família igual o Marcelo, irmão, que tinha uns 15 fácil, a média lá no Marcelo sempre pegava abundante, aleluia. Mas mais ou menos ali em média sim, umas 15.000 pessoas para dar de comer. Às vezes você vai fazer comida lá na sua casa e fala: meu Deus do céu, para onde foi tanto arroz? O pessoal está comendo.
Na sua casa, uma caixa de nuggets dá? Não dá, irmão. Quando você vai ver, ops, não tem como. Mas volta para cá, era só um quebra-gelo. E aí Jesus ensina o princípio, não tem nada que a gente possa fazer. Aí aparece André, olha, tem um menino aí que tem um lanche dele lá, está lá na mochila dele. Veja, enquanto o lanche estava na mochila, Deus não fez nada. Deus não operou o milagre que era para ser operado. Mas quando eles tiram da mochila e entregam o que tem, aí há a multiplicação. Você sabe da história, todos aqueles que estavam ali foram alimentados, e bem alimentados. Por que bem alimentados? Porque sobrou, 12 cestos sobraram. E ainda Jesus é maravilhoso. Imagina Jesus fazendo assim, dando aquela risadinha, alimentou todo mundo, deu tudo certo, sobrou quanto? 12? Pegam para cada um de vocês, fica de brinde, pelo milagre. Deus opera o cuidar, o alimentar, o sustentar, e ainda faz o além do que você espera. Os discípulos foram com uma situação para Jesus assim, olha, só precisamos dar alimento para o povo. Jesus, tá bom, o que nós temos? O que vocês têm? Traga algo, entrega algo, tira da mochila o lanche, deixa Deus fazer o grande banquete. E aí, além de alimentar todos, tem a sobra abundante. Quando você retém para você, quando você retém qualquer coisa que Deus te entregou, você para. Mas quando você entrega, você avança e expande, aleluia. Deus multiplica, não multiplica apenas coisas. Veja, outra citação de uma grande multiplicação, foi lá na pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 7. Você lembra também da história? Jesus pede uma carona. Ele está ali pregando, tem muita gente, e Jesus era muito inteligente, ele queria usar a acústica da praia, que quando você grita da areia, ninguém te ouve na água, ouve? Não, mas se você gritar da água para a areia, vão te ouvir, porque existe uma acústica ali que vai te ajudar. Jesus pede uma carona, pastor Daniel, você tem um barco aí? Tinha um barco. Os pescadores que pescaram a noite inteira, não pegaram nada, estavam lavando a rede, Leandro, vamos guardar, só foi perca de tempo. Só passamos nem Tiba, a noite inteira. Ei, Joe, lembra? Não lembra não, deixa quieto. Nossa pesca não foi tão maravilhosa, mas amém. Volta para cá. A noite inteira não pegaram nada, estavam ali lavando as redes, guardando o barco. Jesus fala, me dá uma carona, me ajuda aí, me leva ali na água. Aí vá, sobe aí. Levaram Jesus ministrou, falou, pregou, fez. E aí Jesus, com a sua maravilhosa graça, fala para eles, joga aí a rede. Falo, Senhor, acho que você não estava aqui, você não prestou atenção. Passamos a noite inteira, pegou nada. Pegamos nervoso, cansaço, pegamos uns enjoos, balançou e nada. Mas, na sua palavra, nós vamos lançar. E eles lançam a rede, e aí diz que a pesca é tão gigantesca, a Bíblia descreve, que eles não davam conta, chamaram outro barco para ajudar, porque o barco já estava virando, ia afundar, e foi uma imensa pesca, mas eles entregaram o que eles tinham. Ao ver, eles não tinham nada, tinha sido uma noite perdida, tinham ganhado nada, eles viviam da pesca, mas não tinham pescado nada. Aos olhos deles, o que nós vamos dar? Não ganhamos nada, não pescamos nada. Vai dar o quê? Você tem sim, você não tem o peixe, mas você tem a forma de pegar o peixe, e Jesus quer usar você para pegar os peixes. E é tão maravilhoso, que esses homens que viviam dessa pesca, se você ler o texto, depois tem um tempo de devocional, leia isso, você vai ver que eles vão para a praia, largam tudo lá, e vão seguir a Jesus. Para eles não importavam mais os peixes, para eles o milagre foi muito além de um sustento, daquilo que eles poderiam viver e comer e vender. Não era mais importante os peixes, o importante agora era aquele que fazia o milagre acontecer, o multiplicar depois de uma entrega. Quando você decide, dedica o seu tempo para ensinar uma pessoa,
Talvez você fale, mas eu tenho tão pouco, mas o que você tem, Deus multiplica esse conhecimento. Deus faz acrescentar mais e mais. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, tem algo precioso sobre o ensino, que fala assim: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir as outros. Então deixa eu te pedir algo, não se cale, não fique quieto diante de tanto que Deus tem para fazer. Sua pequena semente, seu testemunho pessoal, ela é multiplicada pelo Espírito Santo na vida das pessoas. Outro ponto, que você também precisa se atentar de uma multiplicação depois de uma entrega. Deus nos usa mesmo quando nós achamos que não temos nenhuma condição para isso. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, do verso 8 em diante, conta a história de uma viúva, a viúva de Serepta. No momento de muita dificuldade, essa viúva, ela é instruída por Deus. O profeta recebe uma palavra de Deus, fala: vai para aquela cidade, vai chegar lá, vai ter alguém que vai cuidar de você. Eu vou preparar alguém para te dar o que comer, que vai te sustentar. E o profeta vai para a cidade, chega lá e encontra uma viúva, e a viúva está ali. E aí o profeta fala: olha, eu vim para cá, Deus mandou, então vai lá e traga algo. Primeiro ele pede água, ela dá água, e ele pede algo para comer. Aí ela fala: mas eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que eu vou fazer ali um bolo, um pão, vou comer, eu e meu filho, e nós vamos morrer. Aí o profeta entra em ação: o que você tem? Nada, a não ser. Então você vai fazer o seguinte: já que você vai entregar para o profeta, você tem algo para entregar, faz primeiro para mim, entrega para mim primeiro, depois faz para você e para o seu filho, e você vai ver o que Deus vai fazer. Você conhece a história. Ela faz para o profeta se alimenta ela, alimenta o filho, e diz que das botijas não cessa a farinha e o azeite, para que ela continue fazendo, até que viesse a chuva e voltasse a ter colheita, e ela pudesse mudar agora de alimento. Não cessou. Não era que alguém ficava lá colocando farinha para que ela sustentar, não. Deus ia acrescentando, porque ela primeiro entregou. Mas entregou para quem? Esse também é o erro que eu e você vivemos muitas vezes. Nós, quando passamos por alguma dificuldade, quando achamos que não temos nada, mas precisamos que Deus faça algo, procuramos quem? Não adianta você procurar aquele que não pode te ajudar. Não adianta você procurar aquele que não tem uma palavra de vida para você. Não adianta você procurar alguém que não tem uma resposta bíblica, divina para te dar. Essa mulher, essa viúva ela recebeu um profeta. Ela abriu o coração para o profeta. Não era qualquer um, era alguém que poderia ser canal de Deus na vida dela. Da mesma forma que eu quero te dizer hoje, procure canais de Deus para te abençoar, e seja um canal de Deus para abençoar outros em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queria chamar a equipe de louvor para me ajudar. Quero te perguntar mais uma vez: o que você tem nas suas mãos hoje para entregar ao Senhor? Em todos esses milagres que eu citei para você, cestos de pães que sobraram, o azeite que não parou enquanto não se encheram as botijas, as vasilhas, a farinha que durou até que a estação mudasse, as coisas melhorassem, os peixes que foram tão abundantes que não cabiam em apenas um barco. Tudo isso é a forma que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. Quando você permite que Deus multiplique na sua vida, você passa a viver um nível de transbordar, não só de desfrutar. Você serve não apenas por obrigação, mas serve pela graça, pelo amor, pela virtude que Deus fez na sua vida. Deixa eu te falar, Deus não quer dinheiro, Deus quer vidas.
Deus quer vidas. Nós estávamos ontem fazendo devocional em casa. Não sei como é que você tem colocado esse seu ano. Espero que você esteja firme na leitura bíblica. Pelo menos uma vez. A Bíblia você vai ler uma vez deste ano inteira. Se você começou, glória a Deus. Se não começou, aproveita hoje à tarde, desliga lá a televisão e pega firme para você voltar para a leitura. Eu mandei alguns planos de leitura aí, mas você tem liberdade de achar planos de leitura. Mas leia a Bíblia esse ano, que vai ser importante para você, completa. E aí nós estávamos no devocional, alguns assuntos e tudo mais, e dentro do que nós estávamos conversando, nós falamos algo que não pode sair do meu e do teu coração. O propósito principal de Deus sempre será salvar vidas. E isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer multiplicar aquilo que está na sua mão, para que o alvo dele seja alcançado. Vidas. Pastor, o que eu preciso para ganhar vidas? Entrega. Parece meio troca com Deus, não tem nada a ver com troca. Não é uma questão muito menos monetária, mas é uma questão de dependência. O que você tem hoje? Pastor, eu não tenho nada. Aí eu quero te convidar a pensar: será que você não está como alguns desses casos que nós citamos? Eu não tenho nada, a não ser... Será que não tem um pouquinho de farinha ainda aí? Um pouquinho de azeite? Será que não tem a disposição de levar Jesus no barco para o meio do mar, para que Ele possa pregar a palavra? Será que não tem alguém que você conhece, que está perto de você, que tem um lanchinho na mochila, que vai ajudar a alimentar uma multidão? Será que não tem a disposição de receber o profeta, de responder ao chamado? Eu vou te falar aquilo que talvez passe na sua cabeça: pastor, eu não tenho tempo, eu não tenho saúde, eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho disposição. Talvez o que eu não tenho mais é a paixão, é o amor. Eu não sei, eu não tenho mais. Deixa eu te falar, eu te convido a olhar mais uma vez para você mesmo e pensar: será que no que você fala que você não tem uma frase que se encaixa aí, a não ser? Tem um pouquinho mais de tempo? Um pouquinho. Pastor, é tão pouco. Qual é a diferença? O tempo do pescador fez grande diferença na pesca. Eu tenho tão pouco recurso, tão pouco alimento para dar, como a farinha. Não dá para nada, não dá nem para mim. Mas Deus faz. Se você entregar, Deus multiplica e alimenta uma multidão. Eu não tenho azeite. O azeite é a unção, é a alegria, é o poder. A não ser um pouquinho numa botija. Derrama no lugar certo. Não deixa retido. Já guardou algo, um alimento, e esqueceu ele lá na geladeira? Custou, você pagou, mesmo que foi pouco. Aí você esquece, é no canto da gaveta, lá na geladeira. Ele tinha uma cor, daqui a alguns dias ele não tem mais a mesma cor, a mesma consistência, a mesma textura, não serve para nada, é lixo. Por quê? Porque ele foi retido, foi deixado de lado, foi esquecido. Eu quero te convidar hoje a não esquecer, não deixar de lado aquilo que Deus já colocou na sua vida, porque aí tem farinha, aí tem azeite, aí tem peixe, aí tem pão, aí tem poder, aí tem palavra, aí tem unção, aí tem disposição, aí tem alegria, aí tem fé, ainda tem um pouco, mesmo que seja bem pouco, a não ser, ainda tem. Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Eu quero te perguntar mais uma vez: o que você tem retido porque você acha que é pouco demais para Deus usar? Talvez você fale: pastor, eu não quero fazer dessa forma porque parece muito pouco.
Sabe, né, quando a gente faz, você fala, vocês já fizeram tanto por mim, eu vou fazer só isso. Mas quem está cobrando? Não tem, não é uma conta exata. Deus não trabalha numa matemática como eu e você trabalhamos. Olha lá, hein? O André fez muito, o Abeto não fez tanto. Não tem, não é uma matemática natural. É aquilo que está dentro de você, daquilo que você já recebeu. Esses dias eu estava falando sobre a graça, pastor Daniel, planeando em casa sobre graça. E aí falando, olha, não é que a gente peca porque tem graça e Deus me ama e beleza, Deus vai me perdoar, né, pastor Marcelo? Ele me ama. A questão é que a graça é um amor tão incondicional que eu me sinto até estranho em não me vigiar para não pecar. Eu não peco porque eu tenho medo, eu não peco porque é a graça ou a lei, eu não peco porque eu amo Deus de uma forma incondicional, e o que Ele fez por mim não tem preço, e Ele usou vidas, pessoas para fazer por mim também. Você está aqui por acaso? Alguém dobrou o joelho, alguém orou, alguém chorou, alguém pediu, fizeram campanhas, semanas. Você foi no retiro, você passou lá por orações, você não sabia, mas o seu nome estava rodando aí na boca dos crentes, para que você tivesse uma vida transformada. As pessoas não sabiam quem você era, mas lembravam do seu nome, porque existia alguém clamando por você. Ora pelo meu filho, ora pela minha filha, ora pelo meu pai, ora pelo marido, ora pela esposa, ora pelo meu irmão. Pede, faz, eu creio. O que é isso? Talvez seja o pouco que você tem. Talvez você não consiga fazer diretamente, mas você pode pedir hoje. O pedir você pode. Você pode pedir, Senhor, me mostra o que eu estou achando tão pouco que eu não acho que o Senhor pode usar. Será que você está disposto a colocar a sua botija de azeite, o seu barco, para nós orarmos? A última citação sobre uma multiplicação que Jesus fez. Maria convidada para um casamento, Jesus também, e leva os seus discípulos. Casamento, festa, grande alegria. Acaba o vinho. Cultural, o vinho era ali, era para manter a festa em pé, vibrante, trazendo alegria. Acabou o vinho. Maria fala, olha, sigam tudo o que ele falar. Jesus fala o seguinte, eu vi que tem umas talhas ali, traz aqui, enche de água, pode encher. Agora, sirva, leva lá para o mestre de cerimônia. Colocaram água, tiraram vinho. Foi aproximadamente, eu tinha anotado aqui em algum lugar, 600 litros de vinho, meu amigo. E não era qualquer vinho. Eu fui estudar um pouco sobre esse vinho. O vinho do dia a dia era um vinho que dava para pagar com o salário, com o denário, que era o dia de um trabalho. Esse vinho para festas, para casamentos, para celebrações, era bem mais caro. E o mestre de cerimônia vai lá e fala, ué, você guardou o melhor para o final? Você gastou isso, está aqui agora, mais ou menos 600 litros. Jesus só fez o seguinte, vocês querem o vinho? Você quer alegria? Enche. O que você tem aí? Eles tinham o quê? As talhas, os recipientes. O que mais tem aí? Água. Mas água não vai resolver, pensou? Os caras enchendo o negócio. Esse Jesus é louco. Se a gente começar a servir água, o povo vai bater na gente agora. Ninguém serve água agora, não é hora da água. Vai servir água, enche. Enche. E eu falo para você, encher 600 litros não é rápido não. Enche. Agora serve. Uau, é o melhor. Você tem disposição hoje para entregar para o Senhor sua botija de azeite, seu barco, suas talhas, farinha? O que você tem disposição hoje para entregar? Eu queria que você fechasse seus olhos.
eu quero te convidar a fazer uma oração hoje. Antes disso, continue com seus olhos fechados. Só os pastores, esposos, obreiros, me ajudem, por favor. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Se você quer viver esses milagres de multiplicação na sua vida, se você quer ver Deus ajustando, alinhando, fazendo o avançar e o crescer na sua vida, e se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, este é o momento. É o primeiro domingo do mês e você está no lugar certo, no momento certo, para responder da forma certa para o Senhor. Se você nunca declarou com a sua própria boca, se você nunca fez essa declaração de fé, que Jesus seja o único e suficiente Senhor da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade hoje. Eu não tenho nada para dar hoje. Entregue a sua vida para que Ele possa multiplicar aquilo que Ele é em você. Aí mesmo no seu lugar, todos com os olhos fechados, porque nós não queremos deixar ninguém constrangido ou envergonhado. Queremos te dar liberdade. Se você nunca fez essa oração, confessando que Jesus é o único e suficiente Senhor da sua vida, faz o sinal com a sua mão aí onde você está. Alguém vai chegar perto de você e vai orar com você nessa manhã. Fala: pastor, eu nunca fiz, eu vou fazer essa oração hoje, eu vou entregar a minha vida completamente ao Senhor. Você só faz um sinal com a sua mão, alguém vai chegar próximo. E eu quero aproveitar, enquanto você está aí sendo amalgamado pelo Senhor, você que não viveu 2025 da forma que deveria, porque você já conhece Jesus, você sabe quem Ele é, você sabe do poder dEle, mas você não viveu intensamente, você estava até meio afastado. Hoje é o dia de você voltar, e voltar correndo a viver a grandeza de Deus na sua vida. Se você quer posicionar novamente a sua vida diante do Senhor e voltar para os caminhos, ser usado, ser instrumento, voltar a viver intensamente o que você vivia, também faz um sinal com a sua mão aí onde você está. Tem mãos levantadas, irmãos, para que vocês andem no meio das pessoas, por favor. Tem mulheres. Não abaixe a sua mão até que alguém chegue aí. Não abaixe. Ore caramache. Ele balabalabaçu. Eita na minha si. Ora calamachi balabas. Se você deseja receber essa oração hoje, levante a sua mão aí no seu lugar. Alguém vai chegar até você. Os demais, feche seus olhos. O meu convite para você hoje é que você faça uma oração particular, entregando a Ele tudo que você tem, tudo que você é, para que haja uma multiplicação na sua capacidade de amar, de servir, de pregar, de cuidar. Que mesmo que seja pouco aos seus olhos, você entenda que Deus pode fazer muito com aquilo que você tem. Que você não retenha nada, não esconda, não guarde, mesmo que você fale: mas isso não serve para nada, pastor. O que serve 10 minutos na semana? 10 minutos pode salvar uma vida. O que serve abrir a minha casa, com tantas casas que existem por aí? Existem pessoas que precisam de um lugar para se reunir e falar e ver a palavra de Deus. O que serve a minha fidelidade? O que serve o meu compromisso? Tudo isso serve sim para que Deus multiplique na sua vida neste ano o poder dEle. Então ore agora. Ore entregando. Ore entregando. Faça aí um pente fino na sua vida. Volte atrás se você já tinha tomado uma decisão e não é essa decisão do que Deus tem para a sua vida. Mas pastor, eu sou uma pessoa de palavra, eu não posso voltar atrás. Se você está equivocado, se não é o que Deus falou, volta atrás. Volta. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te separou, porque Ele quer
fazer primeiro em você e vai fazer através de você multiplicação de vida. Haverá vida abundante primeiro em você, na sua casa, na sua família, nos planos e nos projetos, no cuidado de Deus, mas haverá uma multiplicação de vida de Deus. Vida de Deus. Você vai abrir a sua boca e as pessoas vão querer viver como você vive, porque você vive no milagre. Você vive da multiplicação, daquilo que você já entregou para Deus. Então entrega hoje. Entrega o completo. Entrega o tudo, mesmo que seja pouco aos seus olhos, mesmo que seja enganoso. O diabo tem falado para você, mas isso não serve para nada, deixa para outro vai fazer, outro pode. Não dê ouvidos. Entrega. O que você tem hoje nas suas mãos que você pode entregar ao Senhor para que Ele multiplique? Senhor, nós oramos nesta manhã, declarando que o que somos e o que temos, entregamos nas suas mãos. Faça-nos enxergar até mesmo aquilo que não é claro aos nossos olhos, aquilo que achamos pequeno e que não tem a ver, talvez, com o propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Faça-nos enxergar, Senhor. Multiplique em nós, ó Pai, a alegria, multiplique em nós o poder, multiplique em nós a graça, a capacidade de amar, de servir, de pregar. Nos dê mais sabedoria, mais discernimento. Multiplica a unção sobre nós hoje. Que haja vida, e haja vida abundante, em nome de Jesus. Queria pedir para o pastor Marcão poder colocar a equipe aqui na frente. Nós vamos ceiar agora. E essa ceia hoje, a primeira do ano, ela é importante tão quanto as outras, sim. Não é uma maior, uma melhor, mas ela pode representar algo na sua vida. Em particular hoje, eu queria que você fizesse isso. Você vai pegar o pão, vai pegar o cálice, pode distribuir, irmãos. Você vai continuar a dar uma olhada, uma analisada naquilo que você é. Quando Paulo ensina lá na carta aos Coríntios que deve se examinar antes, não é que ele fala se examine, veja os seus problemas e não participe, não é isso. Fala, se examine, dá uma olhada. Você viu o que precisa arrumar? Viu o que precisa ajustar? Ajuste, mas não deixe de ter comunhão com a igreja. Não deixe de participar. Não deixe de ter a aliança, de renovar, de viver a aliança através da ceia nessa manhã. Enquanto você está recebendo aí, nós vamos adorar o Senhor. E você adorando a Ele, você também vai refletindo o que você pode entregar ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Meu abrigo.
te chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Todos pegaram? Alguém ficou sem o pão, sem o cálice? Faz sinal com a sua mão, para que a gente possa levar até você. Todos pegaram? Eu queria que para essa primeira ceia do ano, você se juntasse com a sua família. Você que é um privilegiado como eu sou, se junte com a sua família aí. Você tem que se deslocar um pouquinho, não tem problema. Se você já está perto dela, glória a Deus. Se a sua família está aqui em cima, eu te convido a estar aqui com eles. Não tem problema. Você pode vir acompanhar aqui os meninos e as meninas. Mas eu queria que você se juntasse com a sua família. E eu queria te fazer um convite aí, enquanto você reúne a sua família, que você pudesse, juntos aí, nós vamos separar aqui pelo menos 1 minuto. Algum da família aí, o sacerdote, pelo menos, possa liberar uma palavra daquilo que você está entregando para o Senhor em 2026. Se vocês estão aí com uma família de irmãos, que também pode, ainda não é a sua família de sangue, mas é a tua família de irmãos em Cristo, se reúne aí com alguns irmãos. Nós vamos ter 1 minuto para que você possa virar para o seu irmão aí, para a sua irmã, e falar assim: olha, este ano eu vou entregar para o Senhor. E você fala aquilo que está queimando no seu coração. O que você vai entregar para Ele agora em 2026? E pode ter certeza que nessa entrega Deus vai multiplicar, em nome de Jesus. Já juntou com o seu irmão aí? Junte-se com alguém então agora e fale aí para ele ou para ela. Deixa bem suave o som para os irmãos poderem se ouvir. Isso. Fala o que você está entregando. Fala. Mesmo que seja pouquinho de farinha, apenas uma botija de azeite, apenas um lanche muito pequeno diante de uma fome tão grande de uma multidão, apenas um barco vazio, sem nada. Entrega para Ele hoje. Entrega para Ele hoje. Entrega para Ele hoje. Oh, recaramalamas. Chei canabiasurre manayasi. Oh, rakalamalabashai namasso. Diriandere cantanamassure balabas. Oh.
Se você entregou, troque a ceia com o seu irmão agora. Ceie, coma do pão, beba do cálice. Fala para o seu irmão que você tem uma aliança com ele. Luiz. Marcão, pastor Marcão, eu tenho uma aliança com você. Ainda no seu lugar, já para encerrar, eu queria que você orasse sobre essa entrega agora, amém, família? Ore por essa entrega aí agora, junte-se com a sua família. Depois eu quero pedir os pastores, obreiros que estão aqui rapidamente. Eu queria orar pela vida do Douglas, amém? É bem rápido aqui já. Mas ore primeiro aí com a sua família. Ore por essa entrega que você fez agora. Ore, Senhor. Talvez seja pouco aos nossos olhos, mas nós sabemos que o Senhor pode fazer abundantemente. Que haja multiplicação nas nossas vidas, daquilo que estamos entregando em suas mãos hoje. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha casa, eu entrego o ministério, eu entrego a minha saúde, eu entrego os meus bens, eu entrego tudo que sou, tudo que eu tenho, para que haja o Senhor em mim, através de mim. E eu entrego a minha vida à igreja, para que haja multiplicação no nosso meio, de tudo e em todo o tempo. E essa multiplicação, que hajam vidas, muitas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, em nome